Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar de quê? De quê? Uma coisa inédita, inglês. É mesmo? Antes de começar o vídeo, não esquece de clicar em gostei, principalmente nesse vídeo, que eu quero saber se vocês vão gostar desse vídeo. Então já clica em gostei. Se você tá na dúvida, será que eu vou gostar? Espera aí, mas não esquece de dar no final, entendeu? E se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber notificação de quando tem vídeo novo. E vamos falar hoje sobre o it. Essa palavra tão ingênua, tão pequena, mas que causa muitos problemas. Isso, inclusive, é um dos maiores erros dos brasileiros, sim, nós brasileiros, na hora de falar inglês. A gente esquece muito do it. E tem uma justificativa, porque na nossa língua, no português, a gente não precisa dele tanto quanto a gente precisa no inglês. Mas bota uma coisa na sua cabeça. Na maioria das vezes, o it tem que estar na frase. Se ele não tiver, ache alguma coisa estranha, tá? Mas vamos lá do começo. Vamos falar o que é o it. Começa pela pronúncia. It. Não é eat, é it. It, ele é um sujeito, ele pode ser um objeto também. Aqui nesse vídeo vamos falar dele sujeito e ele objeto. Então sabe quando está aprendendo inglês e vem os subject pronoun? Então os sujeitos vem I, you, he, she, it. É esse it. Então ele, ela e o ele, ela, mas para coisas, entendeu? Então, a cadeira é it, um armário, uma câmera, it, ok? Um banquinho, tudo é it, que é o sujeito. E temos também o it como object pronoun, que é o objeto da frase. E é aí que mais pega. Mas vamos aqui primeiro falar do subject pronoun e vou dar alguns exemplos para vocês, ok? Ok. Considere a frase The tree is green. The tree is green. Então, a frase... Voltando. The tree is green. Por que eu falei a frase, maluco? A árvore. Somos nós. Considere a frase The tree is green. The tree is green. Então, a árvore é verde. Uma frase bem simplesinha. Se você tivesse que substituir esse a árvore por um sujeito, que sujeito seria esse? I, you? Não, seria it, porque estamos falando de uma coisa, certo? Então, it, the tree is green. It is green, ok? Então, se você quer falar da árvore, você tá falando da árvore, porque a árvore é bonita, tal, mas que cor é a árvore? Ah, é verde. Aí você fala is green. Não. No português, você não fala de novo. Isso é verde. A árvore é verde. Você não precisa repetir esse sujeito. Mas no inglês, precisamos repetir o sujeito, ok? Claro, gente, vamos já botar um parênteses aqui. Salvo exceções onde o inglês é muito, extremamente informal e acabam acontecendo erros da gramática certinha. E aí você vai ver esse it muito omisso, né? Oculto. Não nesse caso especificamente, mas em outros casos. Só dando um parêntese aqui, para se o inglês for muito informal, o inglês muito assim, até errado, digamos assim, porque sim, os americanos também falam errado assim como nós falamos errado em português. Você não vai ver esse it, ok? Mas vamos aqui falar no inglês certinho, tá? Então, is green. Is green. Não, essa frase está errada. Não é is green, é verde. Ah, sim, mas no português é verde. Is green. Mas no inglês não funciona da mesma maneira. Então, it is green or it's green. It's green. Então, é verde, ok? Próxima frase. A gente tá falando de um vaso de flores e tal. Aí você fala, não mexe. Está quebrado. Está quebrado. Você fala, não, don't touch. Is broken. O que tá quebrado? O que você tá falando que tá quebrado? O vaso. The vase. The vase is it. Então, o vaso é it. É uma coisa, certo? Então, don't touch. Não, eu chamei um cachorro, né? No, don't touch. It's broken. It's broken. Or it is broken. Então você precisa colocar o sujeito, ok? Mais um exemplo. Você tá ali, né, corrigindo sua prova com o professor. Aí você fala, tá correta? Tipo, você tá falando de uma questão específica. Vocês já sabem de qual questão vocês estão falando. Tá certa essa? Tá correta? Tá certa? Aí você pensa em português. Tá certa. Aí você pensa no inglês. Is correct? Is it correct? Então precisamos do it. Nesse caso aqui é uma pergunta, então trocamos de posição o sujeito com o verbo. Is it correct? Is it right? Is it right?
ok? Então precisamos do it, não esquece. Uma bem clássica. Ah, tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. E aí você pensa, tá chovendo. Is raining. Não. It's raining. Mas, Cíntia, o que está chovendo? Não traduz, não interessa. Não interessa. It's raining, ok? Não é isso está chovendo. Não funciona dessa maneira, ok? É it's raining. Tá chovendo. Lembra sempre que o verbo não pode ficar ali sozinho. Parece que, tipo assim, ele tá, voando, ele vai embora se ele ficar sozinho. Não pode ficar sozinho, tem que ter o sujeito. Estou voando! Eu estou voando! Uma última frase aqui desse exemplo não faz sentido. Não faz sentido. Doesn't make sense. Tá faltando alguma coisa. O sujeito. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Então não faz sentido, ok? Ah, Cintia, mas seria isso não faz sentido? Não necessariamente, ok? Mas você precisa ali do sujeito, ok? Não pensa muito na tradução pra entender esse assunto aqui, tá? Pensa na estrutura do inglês. O inglês precisa dessa estrutura, ok? E agora, acho que é o maior desafio é o it como object pronoun. É o it como objeto da frase, ok? O que é o objeto? Eu estou carregando livros. O que você está carregando? Livros. O livro é o objeto, ok? Se você não sabe português, fica um pouco difícil também. Vamos saber também um pouco de gramática de português. Mas vamos ver um exemplo aqui, ó. Uma frase em português. Vocês estão ali comendo sushi, sei lá. I love sushi. Aí tem alguém que não gosta muito, nunca experimentou. Aí você eu gostaria de experimentar, ok? Aí você fala, I would like to try. I would like to try. Try what? Experimentar o quê? Fica faltando, fica tipo, o quê? O quê? I would like to try it. I would like to try it. It seria a comida que você gostaria de experimentar. Uma frase clássica. Você gosta? Tipo assim, dá uma coisa pra você. Você gosta? Você gostou? Você gosta? E aí a pessoa fala, do you like? Do you like? Do you like what? Do you like it? Do you like it? Você precisa do it como objeto da frase, ok? Porque você está falando de alguma coisa. Pode ser que naquela frase você não fale necessariamente do que você está falando, porque você já está inserido num contexto. Mas você está falando de algo, certo? Então, do you like it? Você gosta disso? Do you love it? Okay? Você ama isso? Então precisa do it. This drink, I like it. I know, it's great, right? Another. Próxima frase. Você está falando sobre o seu homework com a sua classmate. Então você está falando com sua colega de classe ali sobre o homework que você tinha que ter feito para amanhã. E a sua amiga fala, menina, não fiz, esqueci. Aí você fala, Fudeu de vez! Ah, eu fiz, terminei ontem. Aí você fala, terminei ontem. Finished yesterday, or finished last night. Tá faltando alguma coisa. Primeiro é I finished, ok? I finished it last night. Então você terminou o quê? Você terminou o homework. Então não é I finished last night. I finished it last night. Então tem que ter o it aí no meio pra saber o que você terminou, ok? E a última frase, uma frase bem simples que todo mundo usa é That's it. Essa frase é um exemplo clássico de que precisamos do objeto. Então é isso. That's it. Não é that is. That is. É isso. Isso é. Não, that's it. Então é isso aí. Isso o quê? It, entendeu? Aí não importa o que é, do que você tá falando, mas precisamos aí do objeto. Ou então, por exemplo, menina, eu amo esse tipo de almofada. Amo. Em português fala, eu amo. Mas em inglês, pra frase ficar certinha, I love it. I love it. Não é só I love. I love. Tá. Aí a pessoa vai ficar esperando. Love what? I love Jason. I love it. I love the pillow. I love the camera. Então tem que ter alguma coisa que você ama, certo? Ah, gente, mas tá no contexto. Então bota it, que já tá no contexto, você sabe o que é. Mas tem que ter o objeto. I love it. I like it. Do you like it? Do you love it? Ok? Eu sei que é um pouquinho, às vezes, difícil de você aceitar isso no começo, porque sim, em inglês você precisa aceitar primeiro que aquilo existe, entendeu? Pra depois você começar a aprender. Mas só aceita, entendeu? Não precisa ficar, porque só aceita que precisamos disso no inglês. E passa a pensar em frases que você falaria no seu dia a dia e pensa se não tá faltando ali o it da frase, se não tá faltando ele como sujeito, ele como objeto. Vai voltando nessas frases que você já conhece pra ver se você não estava errando nisso, ok? Espero que tenha gostado. Esse é um assunto que vocês pediam no canal sobre o it, e aí eu encontrei uma maneira de explicar isso mais facinho pra vocês. Espero que tenha gostado, que tenha entendido principalmente. Deixa aqui nos comentários se tem alguma dúvida, se você não entendeu. Se você entendeu, deixa um exemplo aqui até pra você já sair por cima aí, entendeu? E é isso, dê um like, se inscreve no canal e vejo você no próximo vídeo. Tchau!